Oi pessoal, belezinha? Estamos aqui hoje para aprender a fazer esse estojo 3D, que hoje nós trouxemos na opção do Baby Shark, para agradar a criançada. Vou mostrar para vocês como ele é por dentro, tá bom? Primeiro eu vou agradecer quem adquiriu o pacote de artes para fazer o estojo ou mochilinha 3D. Quem já adquiriu o nosso pacote de artes de mochilinha 3D também vai ter acesso às artes dos estojos 3D, tá bom? Se você não adquiriu e tem interesse, basta entrar em contato conosco no WhatsApp que está aqui na descrição, beleza? Vamos lá? Então nós temos aqui o estojo 3D e olha que bacana, pessoal, a criançada vai adorar e as mamães também. Olha que bacana. Olha, nós fizemos aqui, colocamos o elástico, né, para poder colocar um avental, para a criança poder usar, né, fazer a baguncinha com guache, com tinta, sem se sujar. Então, aqui a gente fez o avental. Depois tem uma divisória, que é um bolso, que nós colocamos aqui, optamos por colocar uns desenhos para colorir. Do lado de cá tem outro bolso, que aqui a gente colocou um giz de cera, e tem também o bolso com zíper, que é plástico cristal, tá? Nós não colocamos o acabamento em viés, mas isso é opcional. E também personalizamos a parte de trás. Olha que bacana! Muito legal, né? É um estojo um pouco complexo de fazer, mas depois que pega o jeito, fica facinho, tá bom? Tenho certeza que vocês vão gostar de fazer esse produto e vender bastante, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Belezinha? Vamos lá aprender? Pessoal, o primeiro passo é imprimir a arte e fazer a estampa, tá? Como eu tenho só A4, eu desmembrei aqui o nosso tubarão e fiz a impressão do corpo e imprimi separadamente as outras partes. Depois, na hora de estampar, eu emendei tudo e fiz a estampa no cetim dublado com nylon 600, tá? Eu já expliquei no vídeo anterior, mas vou dar uma rápida explicação aqui o que é dublar. Você pega o nylon 600, coloca o cetim em cima, prensa por 50 segundos na sua prensa de estampar camiseta e depois você faz a estampa normalmente, tá? E aí você faz o recorte em volta do tubarão. Depois que recortar, queima as beiradinhas dessa parte que vai ficar em 3D para não ficar desviando, tá bom? Nós vamos reservar as estampas, que foi a frente, as costas e a parte do fole, tá? E aqui eu fiz as partes internas do estojo. Conforme eu for costurando, eu vou passando as medidas para vocês, tá bom? Então, eu recortei uma parte de forro para frente e uma parte de forro para as costas, usando de molde as nossas costas, tá? Do mesmo tamanho. O que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos pegar a parte da frente e vamos fazer os bolsos do nosso estojo, tá? Então, eu recortei aqui para fazer desse lado um bolso maior, que tem 18,5, que eu fiz a mesma largura, tá? Das nossas costas. E a altura eu fiz de 18 centímetros, tá? Agora, nós vamos passar um viés aqui para acabamento e vamos costurar essa parte aqui no forro das nossas costas, tá bom? Vou usar aqui um viés azul escuro para dar mais destaque e para combinar com a nossa estampa. Ah, eu tô usando aqui pro forro e para as peças do bolso o nylon 600 também, tá? Eu tô usando o azul claro, mas vocês podem estar usando o azul escuro para combinar com a estampa, um preto. Pode estar usando bagum ao invés de nylon 600, mas é o material que eu tinha aqui e vou usar então o nylon 600 azul, tá bom? Vou passar o viés aqui e volto já. Eu passei o viés aqui no bolso, que eu vou colocar aqui no forro, e resolvi acrescentar um bolso de zíper aqui, que eu cortei 12 centímetros no plástico cristal, da mesma largura do bolso e do forro, tá? Então, o que eu fiz? Eu marquei daqui do começo desse bolso 6 centímetros para baixo.
eu passei aqui um viés no plástico cristal, tô usando a gramatura 20, e coloquei um zíper e o cursor pra gente adiantar o vídeo, tá bom? Então, eu vou virar a frente do meu bolso de zíper pra frente do meu outro bolso, vou virar ele de cabeça pra baixo, e aqui na marcação que eu fiz de 6 centímetros pra baixo, eu vou passar uma costura reta, dessa forma. Pronto. Depois que eu passei essa costura, eu vou virar o meu bolso para baixo e arrebater essa costura aqui. Então, ficou dessa forma, certo? Agora, eu vou passar uma costurinha de segurança aqui em volta desse bolso que eu fiz de plástico cristal. Bom, então aqui a gente já costurou o bolso de zíper no outro bolso, tá? E também já costurei os dois no nosso forro. Lembrando, gente, que essa parte arredondada é sempre pra cima, tá bom? Agora, nós vamos pegar as costas do nosso estojo, que é as costas que nós estampamos e dublamos aqui com o cetim. E vamos costurar os nossos bolsos e o nosso forro nessas costas do nosso estojo, tá? Então, é só unir tudo. Coloca uns grampozinhos aqui pra costura não andar. Certo? E depois de costurado, você pode refilar se tiver alguma rebarbinha, tá bom? Então, vamos lá. Prontinho. Já unimos aqui, então, o forro, os dois bolsos no fundo do nosso estojo, tá? Agora, nós vamos reservar esse fundo do estojo e vamos pegar o forro da parte da frente do estojo. Nesse forro, eu optei por colocar um bolso menor, sem zíper, tá? Porque aqui em cima, depois, nós vamos colocar um elástico para colocar o nosso avental, que eu também vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês, tá bom? Então, aqui nós vamos passar um viés, tá? E unir este bolso ao nosso forro da frente. Este bolso aqui, eu fiz ele com 13 centímetros de altura, tá? E na mesma largura do forro, que é a mesma largura da nossa peça, tá bom? Então, nós vamos passar o viés e costurar. Bom, pessoal, então aqui eu já passei o viés no bolso e já costurei ele no nosso forro. Como eu disse pra vocês e mostrei no começo do vídeo, esse kit tem um avental, né? Esse estojo vai acompanhar um avental. Então, eu vou colocar um elástico aqui e um aqui pra prender esse avental dentro do estojo, tá? Então, eu marquei aqui do topo da nossa peça, até onde eu vou colocar o primeiro elástico, 8 centímetros, e vou costurar ele aqui. E do final da nossa peça, eu também marquei pra cima mais 8 centímetros e vou costurar outro elástico aqui, tá bom? Esse elástico que eu tô usando, ele é o de 3 milímetros, mas você pode usar um mais grosso, né? Que fica até mais seguro. Então, é só passar uma costurinha aqui e na nossa outra marcação, outra costurinha, tá? Então, já fechamos aqui essa lateral e do outro lado a mesma coisa. Passo uma costurinha, não estica muito o elástico, tá? Só acerta ele assim, que depois ele estica conforme for colocar o avental. Então, uma costurinha aqui e no outro elástico,
outra costurinha. Opa, peraí que enroscou aqui. Aí. Outra costurinha aqui, certo? Então, assim nós prendemos. Bom, pessoal, enroscou aqui a linha. Aproveitando para falar para vocês que eu tô usando a linha de nylon, tá? 20. Então, às vezes ela dá uma enroscada, né? Principalmente na nossa maquininha doméstica. Então, colocamos aqui os 2 elásticos, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós temos que unir essa parte aqui na nossa frente. Mas, lembrando que a nossa frente é a parte que vai ficar 3D, tá bom? Então, antes de unir, nós vamos pegar aqui a nossa frente e vamos recortar, olha, fazer alguns recortezinhos aqui, ó. Ó, não muito grande, tá vendo aqui, ó? Por quê? Pra passar o nosso vivo atrás da nossa partezinha 3D. Nós vamos fazer isso em todas as partes que são 3D da nossa peça, tá? Pequenos piques assim, para poder passar o vivo por trás. Aqui. E aqui, certo? Agora, nós vamos costurar essa parte aqui na nossa frente. Porém, quando nós chegarmos aqui onde a gente fez os piques, nós vamos pular, tá? Porque quando a gente for passar o vivo, a gente tem que passar o vivo aqui no nosso forro e não nessa parte 3D. Vou mostrar pra vocês, então. Vamos começar aqui por baixo, depois aqui da... Acho que é cauda, né, gente? Tubarão. Então, depois aqui da nossa cauda do tubarão, tá? Nós vamos costurar. Olha, tá vendo aqui que tem o pique? Nós vamos pegar no começo desse piquezinho e vamos costurando. Quando chegar aqui, nós vamos fazer a mesma coisa, passar a costura por baixo, tá? Vocês têm que cortar de acordo que dê pra passar o vivo. Se ficar muito pequenininho, vocês aumentam um pouquinho mais. Ó, nós vamos passar a costura por baixo, ó. Tá vendo? E lembra de unir certinho aqui, ó. Coloca um clipezinho pra a costura não correr. Mais a curvinha. Chegando aqui de novo. Deixa eu aumentar mais um pouquinho esse aqui. Coloca pra frente e passa a costura por baixo. E vamos fazer isso aqui na nossa frente toda, tá bom? Bom, então aqui nós unimos o nosso forro com o bolso e os elásticos na nossa parte da frente, deixando, olha, esse espaço em todas as partes que vai ficar em 3D. Agora, nós vamos passar um vivo. E aqui eu vou dar uma dica pra você que trabalha com a doméstica, que não é muito fácil, né, passar um vivo na doméstica, mas é possível fazer sem nenhum problema. Nós vamos trocar o calcador, tá? Vamos usar este calcador de vivo para facilitar aqui o processo para colocar o vivo, tá bom? Então, um conselho que eu dou é trocar o calcador. Dá pra fazer com o calcador tradicional sim, mas com esse aqui fica mais fácil. E usar o nosso querido amigo ajudante óleo lubrificante, tá? Um pinguinho de óleo para começar, quando tiver no meio mais um pinguinho de óleo, que aí desliza facilmente. Então, vamos lá para a colocação do nosso vivo. Aqui o vivo, tá? Então, nós vamos, primeiramente, na verdade, marcar aqui o meio da nossa peça, tá? Porque depois nós vamos precisar disso para poder fazer o nosso foil. Então, sem cortar essa parte 3D, gente, dá um piquezinho aqui no nosso forro, tá? E aqui em cima, a mesma coisa. Vamos marcar o nosso meio, tá? Um piquezinho aqui só na parte do forro, tá bom? Pronto. Agora, nós vamos começar colocando o vivo aqui pra parte de baixo, nesse piquezinho. Então, eu cortei aqui um pedacinho do nylon 600 que eu usei pra forro. Vamos colocar aqui, assim, tá? Iniciar uma costurinha aqui.
começar a colocação do nosso vivo. Então, como eu disse, máquina doméstica, a gente faz um pinguinho de óleo aqui para ajudar a correr este vivo, tá bom? Chega aqui, você vira, dobra o vivo e passa a costura. E aí, faz isso em toda a peça. Prontinho, gente. Passamos o vivo aqui na frente do nosso estojo. Tá vendo por que a gente fez aqueles piquezinhos? Olha, porque agora a parte 3D fica pra frente do vivo. Legal, né? Agora, nós vamos fazer o mesmo procedimento, só que sem as partes 3D, né? Aqui na parte de trás do nosso estojo. Vamos passar um vivo no fundo do nosso estojo, tá? Aqui, pessoal, tá quadrado aqui embaixo, porque era mais fácil para identificar o lado certo da peça. Mas na hora de passar o vivo, se vocês acharem melhor, pode dar uma arredondadinha aqui, tá? Para ficar mais fácil a colocação do vivo. Então, vou passar o vivo aqui nessa parte de trás e volto já. Bom, então já colocamos aqui o nosso vivo na parte de trás do nosso estojo, tá? Nós vamos reservar para fazer agora o nosso fole. Aqui eu tenho 85 centímetros de zíper, já coloquei 2 cursores, um de cada lado. E peguei um pedacinho que eu estampei também no cetim dublado com nylon 600, da mesma cor da nossa estampa do estojo. E costurei com a outra parte do nosso forro, para ficar igual a parte de dentro do nosso estojo, tá? Então, aqui tem 18 centímetros de comprimento e a largura tem que ser a mesma do seu zíper, tá? Então, você corta aí na mesma largura do seu zíper, que aqui no caso o nosso tem 3 centímetros, tá? Essa medida pode alterar depois que a gente medir no nosso estojo. Mas vamos fechar e vamos conferir a medida no nosso estojo, tá? Então, você vai pegar a parte da frente desse fole com a parte da frente do zíper, vai unir e passar uma costura aqui. Já trocamos o nosso calcador, tá? Tirei o calcador do vivo, coloquei o calcador tradicional para fazermos a nossa costura. Reforça aqui no zíper. Olha o processo, tá? E aqui você dá uma refilada e passa um viés aqui, tá? Pra fazer um acabamentinho. Você corta aqui um viés e passa aqui no final pra fazer um acabamento, tá bom? Corta os excessos. Pronto. Então, ficou desta forma, tá? Agora, nós vamos pegar, pode ser a parte da frente ou a parte de trás, porque tem o mesmo tamanho, tá? E vamos medir pra ver se vai dar certo na hora de fechar, tá bom? Eu não vou arrebater essa costura aqui, aí fica a critério de vocês. Eu prefiro fazer dessa forma, porque depois a gente não tem nenhum problema pra fechar esse fole no estojo, tá? Então, vocês vão pegar aqui o estojo. Vai prendendo aqui com as presilhinhas, pra poder ver se essa medida vai bater. Lembrando que o zíper, ele tem que passar nas duas curvas do estojo, tá? Porque ele vai abrir como um livro, ele vai abrir todo. Então, se você não passar na curva, ele não abre, tá? Então, vamos medindo aqui. Chegar mais um pouquinho pra cá, porque tem que fazer a curva aqui o zíper, tá? E vai prendendo com as presilhinhas pra ver se vai dar certo essa medida. Dessa forma.
Passa em toda a volta da nossa parte do estojo. Eu peguei a parte de trás, porque como ela não tem aquelas partes 3D, fica mais fácil pra gente medir, tá bom? Olha, chegando aqui, eu vi que sobrou bastante, né? Então, eu não vou cortar o zíper, porque eu quero que fique com bastante zíper aqui pra abrir bem o estojo. Eu vou cortar o excesso nessa parte aqui do fole, tá? Lembrando de deixar a margem de costura, tá bom? Então, eu vou deixar 2 centímetros e vou cortar essa parte do fole, tá bom? Volto já. Prontinho. Já cortei, costurei e já passei, o viés aqui também, então já fechei nosso fole. Agora, nós vamos marcar os nossos meios. Então, vamos unir aqui, tá vendo? E encontrar o nosso meio. Faz um piquezinho bem pequenininho, tá? Do outro lado, a mesma coisa. E também no zíper, tá? Contra os meios aqui. E vamos fazer um pique aqui no zíper. E do outro lado, a mesma coisa. Encontre os meios. Estica bem, tá? E faz o piquezinho. Certo? Agora, nós vamos pegar a parte da frente do nosso estojo, tá? Eu marquei o meio aqui com lápis também. É só vocês unirem aqui as pontinhas, dobrar bem o vivo e fazer um risquinho pra marcar o meio, tá? Pra gente encontrar o meio do nosso fole com o meio da parte da frente do nosso estojo. Lembrando, gente, que essa parte aqui do fole tem que ficar deste lado esquerdo do nosso estojo, para o nosso estojo abrir desta maneira, tá bom? Então, nós vamos prender aqui o nosso estojo, meio com meio, tá vendo? Eu marquei o meio aqui com um lápis e fiz um pique aqui neste meio e vou prender aqui, certo? Quando a gente abrir, vai ficar desta forma, tá vendo? Então, agora, nós vamos pegar o zíper, tirar essas linhas daqui, né? E encontrar o meio do outro lado. Onde eu fiz a marcação e o nosso piquezinho, tá? E vamos passar a costura. Então, vamos começar pelo zíper. E vamos costurar. Dá um retrocesso. Vai acertando bem o zíper, tá? Esticando bem. Estica bem o zíper. Aqui, você acerta o zíper bem esticadinho, tá? Coloca até uma presilhinha aqui pra conferir. Quando chegar aqui, vocês vão dobrar, esticar e dobrar o zíper pra baixo, tá vendo? E passar a costura aqui. Então, novamente, estica bem. E quando chegar aqui, vocês acertam e dobra aqui pra baixo e passa a costura, tá? Vamos lá? Ó, estica bem, dobra e passa a costura. Chegou aqui no meio, vocês param e vão acertando do lado de cá, tá? Estica bem o zíper, pra não ficar nenhuma prega, tá bom? Então, estica aqui, coloca uma presilhinha e vai esticando. Até chegar aqui. Quando chegar aqui, vocês puxam bem que o zíper estica, tá? Faz a mesma coisa, dobra e passa a costura aqui em cima, tá ok? Prontinho, pessoal, já colocamos o nosso fole aqui na parte da frente, tá? Costuramos todo ele e ficou assim, tá bom? Agora, nós vamos colocar o fundo do nosso estojo.
Então, coloque todas as partezinhas 3D pra dentro. Pega a nossa parte do fundo do estojo, lembrando de ver certinho, tá? O que é pra baixo e o que é pra cima, senão nosso bolso vai ficar de cabeça pra baixo, tá? Marca os meios, conforme eu fiz a marcação no outro, lembrando, tá? Pode unir aqui assim, ó. E com o lápis mesmo, vocês fazem uma marquinha aqui. E do outro lado a mesma coisa. Une as pontinhas e faz uma marquinha aqui. Porque senão o nosso estojo fica torto, né? Tá? Então, nós vamos colocar a parte de baixo, pra baixo, aqui dentro do estojo. Lembrando de empurrar todas as partes 3D, senão a gente pode passar a costura em cima dela, tá? E aqui nós vamos encontrar o piquezinho com a nossa marcaçãozinha e colocar um grampo para segurar. E do outro lado, a mesma coisa. A nossa marcaçãozinha com o pique e iniciar a costura aqui pelo zíper, tá bom? E fazer da mesma forma que a gente fez com a outra parte. E esticando e costurando até chegar do outro lado. Prontinho. Então, costuramos aqui dos dois lados. Fechamos nossa peça. Agora, se vocês quiserem, vocês passam aqui um viés antes de desavessar, tá bom? Vamos lá? Desavessar essa peça. Não é um estojo difícil de fazer, tá, gente? A parte mais chatinha é a parte de fechar ele mesmo. Do resto, não tem muito segredo. É só ter paciência, ir devagar, com calma, tá bom? Que dá certo, que todo mundo consegue fazer. Tá? Uma peça para você vender aí em peça única, né? Porque para fazer em grande quantidade aqui precisa ter bastante tempo. Então, vamos acertando aqui agora as partes 3D. Se vocês quiserem, se cortarem muito depois, é só passar uma colinha aqui, aquela cola universal, que aí ele para certinho, tá bom? Vamos desvirar toda a nossa peça, vamos ver se tá fechando certinho. E é aquilo que eu falei pra vocês, tá vendo? Ó, o zíper, ele tem que fazer a curva, senão depois esse estojo não abre, tá? Ó, vou abrir isso pra vocês verem. Aí, senão ele não abre depois dessa forma, tá bom? Então, é só fechar, colocar o que vai dentro, né? Que aqui eu vou colocar um avental, vou colocar uns giz de cera, uns lápis de cor, não é verdade? E tá pronto o nosso estojo Baby Shark. Olha que bonito que ficou. Muito legal, né? Acredito que o Bernardo vai adorar. Certinho, pessoal? Muito obrigado. Deixe seu joinha. Espero que vocês consigam fazer, que tenham gostado e boas vendas. Um beijo!